Olá a todos! É um prazer estar aqui com vocês nesse canal Direito no Ponto. Eu recebi essa grata oportunidade de estar aqui com todos vocês e junto de valorosos colegas de muita excelência para poder caminharmos juntos nessa proposta de democratização do acesso ao ensino de forma gratuita para colaborar com a preparação de todos vocês para que em breve, muito em breve, sejam todos nossos colegas. Então, sem maiores delongas, eu queria começar a tratar o tema de hoje, que foi selecionado após o recebimento de algumas dúvidas no canal do Instagram. Então, o tema é sobre execução de medidas socioeducativas. Para poder começar a falar sobre esse tema, eu queria destacar para os senhores a existência, desde 2012, da Lei Federal 12.594, que foi a lei criadora e instituidora do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE. Esse sistema foi formalmente criado a partir dessa lei 12.594 de 2012, mas muitas práticas contempladas no SINASE já estavam incorporadas à prática, né, do ambiente da socioeducação. Então, é um diploma consolidador de boas práticas e também consolidador de muitas diretrizes que já se encontram vigentes em instrumentos internacionais, tanto de natureza de soft law, como as regras de Beijing, por exemplo, como também instrumentos de caráter de enforcement na área dos direitos humanos, na temática da infância, como a Convenção no âmbito da ONU, né, para os direitos da criança. Lembrando que no sistema da ONU, o conceito de criança se estende até 18 anos, então quando a convenção trata da temática de direito à criança, equivale ao que nós temos aqui no ordenamento jurídico brasileiro, criança e adolescente, por conta da terminologia adotada no documento internacional. Então, o SINASE, ele trata de alguns objetivos que devem ser contemplados para as medidas socioeducativas. Um dos primeiros pontos, logo no artigo 1º do SINASE, o caput do artigo 1º fala da instituição do SINASE, né? E a regulamentação por esse dispositivo, por essa lei, da execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional. E já no parágrafo 1º, tem-se uma importante nomenclatura utilizada pela lei do SINASE, que é de adolescente em conflito com a lei. Então, esse é um ponto muito importante para as provas de concurso. Eu queria pedir a todos os senhores que nos escutam, por favor, não utilizem em prova de concurso a expressão menor infrator. Infrator não existe. É um ato infracional, sim, porque a legislação contempla que tanto a criança quanto o adolescente, elas não praticam, né? Eles não praticam crimes, mas sim atos infracionais. Como vai ser melhor aprofundado na aula que vai ser gravada pela colega Vânia Cirne, aqui do Ministério Público também do Rio de Janeiro. Mas a terminologia que nós temos para os casos de execução de medidas socioeducativas e para toda a temática da infância infracional é de adolescente em conflito com a lei. É muito importante, eu sei que hoje a gente já está aqui começando num tema de execução de medida socioeducativa, ou seja, é um tema que pressupõe que os senhores tenham consolidado alguns outros conceitos relacionados a toda a parte doutrinária e principiológica do ECA e da própria normativa dos documentos internacionais. Então, eu queria pedir, por favor, que se houver a necessidade, se algum tema passar despercebido, que os senhores deixem nos comentários desse vídeo, para que a gente possa, enfim, tratá-los em uma outra oportunidade, porque é muito importante que todo o estudo ele seja feito de uma forma sequenciada. Eu sei que o estudo da parte principiológica às vezes não é o mais agradável, mas é muito necessário e ele faz muita diferença na hora de responder as questões de concurso, principalmente nos concursos, como é o caso do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que são concursos com provas específicas, com uma cobrança, um nível de cobrança muito alto, e essas terminologias, elas fazem a diferença. A hora que o examinador lê menor infrator, isso remete a ele um candidato, uma candidata que ainda está vinculado ao paradigma menorista, que já foi há muito superado pelo nosso ordenamento. Então, a gente vai ver que o judiciário, em alguns casos, ele ainda utiliza essa terminologia, mas
o candidato na hora da prova precisa estar muito atento a isso e a utilizar a terminologia correta, principalmente para as provas em que é possível a utilização da legislação. Então, para quem estuda para o Ministério Público do Rio de Janeiro, que a primeira etapa preliminar já permite o acesso e a consulta à legislação, grifem essa expressão, adolescente em conflito com a lei, no artigo 1º, parágrafo 1º, porque é de extrema relevância que seja tecnicamente utilizada a expressão correta. Bom, o artigo 1º, parágrafo 2º, ele traz 3 princípios para as medidas socioeducativas. E esses princípios devem ser contemplados tanto no processo de conhecimento quanto na execução das medidas socioeducativas. São eles a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação. Os senhores vão verificar que mais à frente o ECA, melhor dizendo, a lei do SINASE, o ECA também traz esses princípios e é aplicado também, embora o SINASE seja a legislação mais propícia em sede de execução. Mas, focando no SINASE, ele vai trazer a questão da aplicabilidade da justiça restaurativa. Então, sempre que possível, focar no incentivo à reparação. Não só uma reparação monetária ou uma reparação financeira, como a gente tem em regra geral lá no Código Penal, para fins, por exemplo, de arrependimento posterior. Não é só isso que é contemplado no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1 do ECA. Seria uma reparação lato sensu, englobando, por exemplo, as práticas de justiça restaurativa que são muito aceitas em sede de atos infracionais. No inciso 2, traz-se um objetivo muito importante na execução das medidas socioeducativas, que é a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais por meio do cumprimento do seu plano individual de atendimento. A lei do SINASE, ela traz a previsão de que para cada adolescente será elaborado um plano individual de atendimento, estabelecendo-se metas e compromissos pela equipe técnica em comum acordo com o adolescente, com o seu responsável, seu núcleo familiar. É sempre importante ter em mente que na esteira do que dizem os documentos internacionais, o adolescente ele se encontra em uma fase peculiar de desenvolvimento. Então, não se pode ter que a execução das medidas socioeducativas tenha um mote principal de responsabilizar o adolescente. É claro que haverá, sim, um viés punitivo em relação a essas medidas, considerando a necessidade de que aquele adolescente tenha um início de um regramento em sua vida para que ele possa se adequar ao ordenamento jurídico, evitando com isso que, ao alcançar a maioridade, esta pessoa venha a não mais praticar atos infracionais, mas sim venha a praticar crimes. Então, há um viés punitivo, sim, e é importante esse viés punitivo ser lido como um influxo para que, na seara infracional, haja aplicabilidade de todos os direitos e garantias que são assegurados aos maiores de idade no processo crime. Então, por exemplo, o artigo 35, inciso 1 da lei do SINASE traz de forma muito clara o princípio da legalidade, que há de ser entendido no âmbito da execução das medidas socioeducativas e também no processo de conhecimento, no sentido de que descabe aplicar ao adolescente um tratamento mais gravoso do que aquele que seria destinado ao maior de idade, que é uma diretriz que também está contida na regra de número 54 da diretriz de Riad, que é um documento de natureza de soft law no âmbito do direito internacional. É importante que quem esteja estudando para o Ministério Público, ou enfim, para quem vá prestar um concurso que tenha a segunda fase com a permissão de utilização de códigos com remissões, que vá estudando e já fazendo essas remissões na sua legislação para garantir que haja a indicação desses dispositivos na hora de responder a questão. Isso é sempre muito importante, porque o examinador sabe que os senhores têm acesso à legislação, então espera que os senhores façam a citação a eles. E o terceiro objetivo na execução das medidas socioeducativas é a integração social do adolescente, melhor dizendo, a desaprovação da conduta infracional e efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei.
Para quem está me ouvindo e está estudando para a Defensoria Pública, por exemplo, a Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro, cujo concurso já se avizinha, salvo engano, a prova preliminar será no dia 20 de junho desse ano, de 2021, é muito importante que os senhores tenham em mente que no viés defensivo, esta parte de efetivar as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade tem que ser entendida como a medida socioeducativa fixada na sentença em sede de processo de conhecimento, ao ser iniciada a execução dessa medida socioeducativa, aquela medida é a medida que há de ser aplicada ao adolescente sob pena de vulneração da coisa julgada e de uma aplicabilidade até extra petita ou da medida socioeducativa. Caso os senhores estejam se preparando para provas de Ministério Público, até mesmo TJ e delegado, é importante que os senhores tragam à lume que esta ponderação defensiva, ela se encontra isolada e não é lida de acordo com todo o contexto da lei do SINASE, do ECA e dos demais dispositivos internacionais aplicáveis. Por quê? Porque ao preconizar que a sentença ela é o parâmetro máximo de privação de liberdade, o que o SINASE reconhece é que, não havendo mudança na situação fática, não se pode aplicar aquele adolescente ou jovem adulto, sempre lembrando, embora eu não faça referência, quando falo adolescente, tem sempre que se lembrar que as medidas socioeducativas elas podem ser executadas até os 21 anos, então a gente tem também jovens adultos sujeitos ao regramento do ECA e à execução de medidas socioeducativas, mesmo após atingida a maioridade. E é muito importante ter em consideração que essas disposições, a partir do momento que o adolescente ou o jovem adulto, ele pratique um ato de resistência ao cumprimento nessas medidas ou um outro ato infracional no curso da execução, poderia sim ser reconhecida a regressão com a substituição da medida, né? Esse termo regressão ele é bem criticado em sede infracional porque é um termo próprio da seara da execução penal, lembrando sempre todos os princípios na seara infracional e que tudo em seara infracional busca a proteção integral, a superação do paradigma menorista, o reconhecimento de que não se está aqui na seara infracional para tratar o adolescente como se fosse salvá-lo de si mesmo, como se fosse salvá-lo da sua vida. Isso precisa ficar bem pontuado em todas as respostas que o candidato for colocar. É muito importante. Inclusive, faço até menção a uma terminologia que é citada em alguns editais de concurso e que é sobremaneira relevante, que é a trilogia da proteção integral. Talvez os senhores não façam uma associação caso isso venha a ser objeto de cobrança, mas é basicamente toda a superação do paradigma menorista e a concretização da doutrina da proteção integral a partir da garantia aos direitos à liberdade, ao respeito e à dignidade. E com isso todos os desdobramentos, como já falamos aqui, do tratamento não poder ser mais gravoso do que o aplicável ao adulto, o reconhecimento de que a internação provisória é uma medida excepcional, que as medidas socioeducativas de meio fechado também são medidas excepcionais, não apenas a internação, como também a semiliberdade, por ser uma medida de restrição e não de privação total da liberdade, mas ela restringe a liberdade do adolescente. Ela também é uma medida excepcional. A questão de que não pode ser aplicada uma medida em meio fechado se para o adulto seria possível a aplicação de uma medida em meio aberto. Então, todo esse mote precisa ser visto e são decorrências dessa terminologia, trilogia da proteção integral que alguns editais fazem referência. Bom, superados esses pontos, eu queria trazer para os senhores sobre a execução de medidas socioeducativas a perspectiva de que uma medida socioeducativa, como via de regra a maior parte delas é aplicada após o regular processo de conhecimento, ou seja, há todo um processo de conhecimento na seara infracional, que começa com a representação socioeducativa, a audiência de apresentação do adolescente, a oitiva de seu responsável, se for o caso, posteriormente uma audiência em continuação com a oitiva das testemunhas
e a apresentação das alegações finais, a prolação de uma sentença e a aplicação dessa medida socioeducativa. Essa é a maior parte das medidas socioeducativas que vão ser executadas. Mas os senhores não podem esquecer que todos os examinadores gostam também das hipóteses excepcionais, aquelas que não são a maior parte dos casos. E é possível, sim, que seja aplicada uma medida socioeducativa no bojo da remissão. Remissão, que é um instituto de aplicabilidade primordial por parte do Ministério Público. A remissão ministerial pode se dar, como a doutrina chama, uma remissão pura e simples, sem acumulação com nenhuma medida socioeducativa. Via de regra, a remissão ela é acumulada, apesar de poder ser concedida pura e simples, ela vem acumulada com alguma medida socioeducativa. Essa medida socioeducativa, então, pode advir da remissão impura, da remissão cumulada com a medida socioeducativa. Embora, lembrando, a maior parte das medidas socioeducativas advenham do processo de conhecimento. O descumprimento de uma medida socioeducativa aplicada cumulativamente no bojo da remissão não autoriza, em hipótese nenhuma, a internação-sanção, que é aquela modalidade prevista no artigo 122, inciso 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente, para as hipóteses de reiterado descumprimento de medidas anteriormente aplicáveis. Então, é importante que os senhores tenham isso em mente. O descumprimento de uma medida socioeducativa nessas circunstâncias ensejará ou o prosseguimento do processo de conhecimento, caso seja uma remissão de natureza suspensiva, ou o arquivamento do processo, caso tenha sido uma remissão de natureza extintiva. Não cabe, em hipótese nenhuma, a internação-sanção para essas hipóteses. Tampouco há de se falar de regressão ou substituição dessa medida, porque esta medida, a permitir o prosseguimento, né, do processo, será o prosseguimento de um processo de conhecimento para, a partir de então, se for o caso, formar-se o juízo de culpa e, a partir daí, a execução daquela medida que for aplicada em sentença. A medida aplicada no bojo de uma remissão com a aplicação cumulada da medida socioeducativa, ela não é executável por si só, porque não há a formação de um juízo de culpa. Ela não forma um título executivo que permita a posterior execução. Mesmo sendo uma remissão de natureza suspensiva, terá que haver o prosseguimento do processo, que pode inclusive culminar com a improcedência da representação socioeducativa. Havendo a procedência da representação socioeducativa, será aplicada uma medida conforme todos os balizadores que são próprios do processo de conhecimento, e é essa medida que vai ser executada. Então, é muito importante ter isso em mente, porque pode ter alguma questão de prova nesse sentido, é comum. A sentença como parâmetro máximo, como eu disse aos senhores, que tem essa questão, é muito própria da alegação defensiva, muito cara essa alegação defensiva. Em provas de defensoria, os senhores devem seguir toda essa argumentação que já lhe foi exposta, mas é importante, eu sugiro que seja feita uma remissão lá no artigo 1º, parágrafo 2º dos objetivos, e uma remissão cruzada com o artigo 43, parágrafo 4º da Lei do SINASE, que fala: a substituição por medida mais gravosa somente ocorrerá em situações excepcionais após o devido processo legal, inclusive na hipótese do artigo 122, inciso 3 do ECA, que é a internação-sanção, e deve ser fundamentado, melhor dizendo, em parecer técnico e precedida de prévia audiência, nos termos do artigo 42, parágrafo 1º do SINASE. Então, é importante que os senhores façam essa interlocução. Aqui no 43, parágrafo 4º, nós temos 2 pontos de suma relevância, que é a substituição por uma medida mais gravosa, que seria aquela questão que eu falei da regressão, que a gente precisa colocar entre muitas aspas, porque regressão é um termo próprio da seara da execução penal. Na seara infracional, a gente tem a substituição por uma medida mais gravosa, e é excepcional, porquanto
o mote principal na seara infracional não é a punição do adolescente, embora haja nitidamente, como já foi dito, um viés sim punitivo, mas o mote principal na seara infracional é a ressocialização daquele adolescente, a sua inserção no meio social, de forma que, atingida a maioridade, não venha praticar crimes. E o 43, parágrafo 4º do SINASE, ele traz a previsão de que a substituição por medida mais gravosa tem que ser fundamentada em um parecer técnico, que é o parecer da equipe técnica, a mesma equipe que elabora o PIA, a mesma equipe que traça todos aqueles objetivos e que cumpre com as normativas do SINASE. Aquela equipe vai ser ouvida para dizer se faz jus ou não a substituição por uma medida mais gravosa, ou se aquilo é um fato isolado e aí não merece acontecer a substituição por uma medida mais gravosa. Então é sine qua non esse parecer técnico, e também é fundamental a oitiva do adolescente em conflito com a lei. Não é possível a substituição. Pode ser expedido mandado de busca e apreensão caso o adolescente não compareça ou esteja no local incerto e não sabido. Pode haver até a condição coercitiva, segundo a doutrina, do adolescente que tenha sido regularmente intimado para o comparecimento a essa audiência, mas não tenha comparecido. Agora, sem a sua oitiva, não é válida a aplicação da substituição por uma medida mais gravosa. E aqui nesse ponto, caso o código, a maioria dos códigos já traz essa remissão, mas caso não traga, eu sugiro aos senhores que façam a remissão à súmula 265 do STJ, que menciona ser necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa. E aqui eu faço novamente aquela ressalva de que menor infrator é uma terminologia completamente superada já pelo ordenamento jurídico. A gente tem aqui uma terminologia própria da doutrina menorista que a gente não utiliza mais. Então, embora os senhores citem na prova, a não ser que façam a citação entre aspas, ou seja, ipsis literis do texto do verbete sumular, sugiro que os senhores refaçam a redação para colocar adolescente em conflito com a lei. É muito importante. E também faço aqui aquela ressalva, mais uma vez, da questão de regressão da medida socioeducativa, que, segundo os parâmetros mais atualizados, não se trata de regressão por não ser aplicável o regramento da execução penal. Bom, a entidade que presta, né, o serviço, o programa, que tem a inscrição do programa de cumprimento da medida socioeducativa, ela vai elaborar o PIA, o plano individual de atendimento está totalmente regulamentado de forma a ter o seu balisamento na lei do SINASE, mais ou menos por volta do artigo 44, desculpa, da lei do SINASE. Os senhores podem ter acesso a essas informações do plano individual de atendimento. Há também algumas normativas em âmbitos do Estado e da unidade em que vai ser cumprida, regimento interno, né, dessa unidade, mas é importante que os senhores, a princípio, se balizem pela lei, porque o nível de cobrança das provas ele não vai chegar nesse particular tão profundo do regimento interno da unidade. A reavaliação da medida socioeducativa, ela, pela lei do SINASE, deve ser feita a cada 6 meses, no máximo. É muito importante que os senhores grifem essa expressão no máximo, porque nada impede que a medida socioeducativa seja revista num prazo inferior do que o prazo de 6 meses. Como eu disse, o PIA ele vai traçar alguns objetivos e metas que precisam ser cumpridos, né, pelo adolescente. Esses objetivos e metas eles são traçados pelo adolescente com a sua família e também pela equipe técnica. Então, atingido a meta, cumprido um PIA, a execução da medida socioeducativa perde por completo o seu fundamento, porque o objetivo principal de uma execução de medida socioeducativa é a ressocialização do adolescente em conflito com a lei. Atingida essa ressocialização, não há muito sentido em se manter aquilo, que se traduziria apenas em um objeto de punição, que, como dito, não é o mote na seara infracional. Então, é importante a reavaliação da medida, as reavaliações são feitas e
no próximo vídeo que eu vou gravar, dando continuidade ao tema de execução de medidas socioeducativas, no qual iremos trabalhar também a prática de unificação das medidas socioeducativas e a concomitância de prática de atos infracionais e de títulos executivos. Nós veremos também que no estado do Rio de Janeiro é um tema muito importante a implementação da central de vagas no âmbito da justiça juvenil. Mas aí fica para o nosso próximo vídeo, para que esse não se delongue demasiadamente. Agradeço pela atenção de todos e até a próxima oportunidade. Por favor, havendo qualquer dúvida, sugestão, crítica, deixe nos comentários do vídeo. Um abraço!